Felipe Luiz estava tratando o Gerson sempre como a primeira opção além dos três. Então, o Rafa, agora é oficial, né? Gerson saindo do Flamengo, mais um desfalque para esse Flamengo, indo para o Zenit da Rússia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa transferência do lado do Gerson e principalmente, né? Como é que fica o Flamengo agora sem seu capitão? Bom, já era esperado essa transferência do Gerson, né? A gente inclusive comentou aqui antes da Copa do Mundo de Clubes, quando o Gerson tinha pedido para o Zenit para depositar a multa após o Mundial, tanto que o Gerson se despede do Mundial sendo um dos melhores jogadores do Flamengo, fez um gol contra o Bayern de Munique, jogou bem contra o Chelsea, enfim. Agora o Gerson preferiu encerrar a carreira, né? Se esconder lá num país em que continua com sanções da FIFA, da UEFA, impedido de disputar a Champions League, a Europa League, assim como o Luiz Henrique, que saiu daqui jogando muita bola pelo Botafogo e sendo titular da seleção brasileira, podem esquecer o Gerson. Acho que é uma escolha dele, uma escolha pessoal, e o dinheiro falou mais alto, né? Vai lá para ganhar 3 vezes mais, mas como carreira, como jogador, enfim, o Gerson não pensou muito nessa questão aí de competitividade, seleção brasileira, Copa do Mundo, grandes centros do futebol, outros mercados, enfim, todo mundo sabe que quem vai para lá, para o Zenit, acabou, se esconde. Né? E eu acho que e o Zenit depositou 160 milhões de reais para o Flamengo, é um bom valor, tá? É um valor excelente. O Flamengo vende o Gerson por um valor maior do que a antiga diretoria vendeu, e ele estando mais velho. Né? O Flamengo conta aí com 312 milhões de reais, contando com esses 160 da multa do que o Zenit pagou hoje, com os 152 milhões que ganhou na Copa do Mundo de Clubes. 312 milhões dá para você qualificar e muito esse grupo. Eu acho que vai ser a grande missão de José Botto. Né? Vai ser aí o período chave dele no Flamengo. Por quê? Ele vai precisar trazer uma reposição à altura para o Gerson. O Flamengo terá 3 titulares fora nas oitavas da Libertadores, que é o jogo mais importante, né? E um jogo no Maracanã, que o Flamengo decide fora, contra o Internacional. Vai jogar sem Gerson, vai jogar sem Arrascaeta, que está suspenso, e vai jogar sem o Pulgar, que não vai se recuperar a tempo. São 3 titulares do jogo mais importante do Flamengo na Libertadores. O Botto deu aí algumas declarações dizendo que está no mercado. Até achei boa a entrevista dele, falando que vai trazer aí um camisa 10, um jogador com características parecidas com a de Arrascaeta, até para alternar, jogar junto se precisar, enfim, e um atacante driblador. Né? São 2 posições, mais a reposição do Gerson. Então será uma missão importante e agora a gente vai ver quem é quem, porque vai ser o período em que o Botto mais vai trabalhar no Flamengo nessa janela do meio do ano, nessa janela de julho, porque o Flamengo já faria algumas contratações, né? E agora vai precisar fazer também reposições. A primeira já, no caso o Gerson, se perder o Wesley, tem clube italiano de olho no Ortiz, outros jogadores podem sair, enfim. Então, vamos ver se o Flamengo vai trazer alguém do nível do Gerson para essa reposição, um jogador importante, titular, capitão, e se o Flamengo vai conseguir qualificar e melhorar esse grupo com jogadores capazes, né, de chegar aqui e fazer valer o investimento. Porque não adianta contratar por contratar, tem que contratar para disputar posição, até porque esse grupo do Flamengo precisa de renovação. Né? É um grupo experiente, mas precisa de renovação, precisa de força física, precisa de jogador polivalente, jogador que faça mais de 1, 2, 3 funções dentro do campo, jogador coringa. Vamos ver agora, é um momento chave para o Botto mostrar que veio ao Flamengo. E aí, André, fim da novela, né? Uma novela que já estava praticamente caminhada, né? Para quem achava que tudo ia ficar para depois do Mundial, não foi bem assim, tanto que o próprio Medvedev falou que o Gerson fez exames nos Estados Unidos, então fez exames durante a Copa do Mundo, né? Para poder se transferir. E o capitão do Flamengo vai para o Zenit da Rússia, né?
que você achou aí dessa transferência? Entra 25 milhões de euros em cash no Flamengo, mais dinheiro para investir. Queria que você falasse um pouquinho da saída do Gerson e do Flamengo e como é que você acha que o Flamengo pode se movimentar no mercado, porque eu vou ler daqui a pouquinho o que o Boto falou para a ESPN, que o Rafa falou aqui, mas o que a gente já vinha conversando, que o Flamengo pretendia um meia, um ou dois pontas, mas com o Gerson no elenco. E agora, sem o Gerson, como é que você acha que o Flamengo vai se movimentar, André? Vai depender de se vai conseguir fechar a venda do Wesley também, né, nessa janela. Mas com 25 milhões à vista, entrando direto no caixa, já dá para fazer uma graça, né? Além do dinheiro que o Flamengo já tinha, fazendo investimento aí, dá para fazer uma graça. Eu buscaria 2 pontas, um meia, um centroavante e um volante. Como é que é? Repete isso se não sair ninguém. Isso se não sair ninguém. 2 pontas, que o Gerson é um ponta, né? Né? E traria o outro ponta pela esquerda, porque não tem ninguém produzindo nada pela esquerda, né? E o próprio Luiz Araújo é prejudicado jogando ali. Não adianta. É lógico que agora a tendência é ele voltar para o lado direito, né? Dependendo de quem trouxer, né? Vamos ver. Mas seriam 2 pontas, um meia para disputar ali posição com a Arrascaeta, um centroavante. Acho que o Flamengo precisa de um centroavante. Porque você tem 2 lacunas ali. O Pedro tem uma lacuna física e o Juninho tem uma lacuna técnica, né? E o próprio Boto falou sobre isso. Pela nossa necessidade agora, eu tentaria trazer o Vlahovic, mas esse tipo de jogador é difícil ele querer sair da Europa, vir para a América do Sul, etc. Então é mais ou menos por aí. Então seria... E um volante. Traria um volante por quê? Você tem 3 ali. Pulgar, Jorginho, De La Cruz. De La Cruz não dá para você contar. Alan e Everton Araújo destoam muito tecnicamente em relação à função, todas as funções que os volantes cumprem no time do Felipe Luiz. O Felipe Luiz estava tratando o Gerson sempre como a primeira opção além dos 3, né? Então o Gerson entrava nessa conta também na frente de Alan e de Everton Araújo. Aí você perde o Pulgar por 2, 3 meses. Você tem o Jorginho, que não vai jogar direto. O Jorginho não vai jogar assim 10 partidas seguidas. Não vai. Aí você tem o De La Cruz, que você não sabe o que esperar dele. Você não tem mais o Gerson. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter que escalar com muito mais frequência em jogo grande, em jogo decisivo, inclusive de Libertadores, Alan ou Everton Araújo. Eu não faria isso. Eu iria atrás de um volante no mercado, de um bom volante para entrar nesse revezamento. Para ficar 4. Pulgar, Jorginho, De La Cruz e mais ele. E mais esse jogador. E jogador assim, com regularidade, com muito bem fisicamente, que sustente uma sequência de jogos. Aliás, isso é uma necessidade agora no elenco do Flamengo, porque o Gerson era esse pilar físico, de jogar sempre, o tempo todo, tá sempre disponível, tá sempre jogando. Não dá para contratar um jogadorzinho um pouquinho mais de vidro, não. Tem que ser o cara de aço. E aí, aliás, todos os que forem contratados, jogadores melhores, o Rafa foi muito feliz quando falou isso, melhores fisicamente, mais resistentes, jovens, com perna para correr, com intensidade, né? E se for possível, polivalência também. Então, assim, eu contrataria mais um volante. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você
você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.